Boa tarde, pessoal. Agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui, ao Hugo e ao Jaime. Vou falar um pouquinho aqui do que foi a minha pesquisa do mestrado, na verdade. Que foi uma pesquisa que se iniciou na graduação, quando eu fui orientando o professor Ângelo, em Viçosa, e ela deu prosseguimento à minha dissertação, minha dissertação de mestrado. Eu vou tentar ser breve e pular, sobretudo, a parte inicial, para poder chegar ao fim com algum tempo para a gente discutir. O tema que eu trouxe aqui, justamente pela temática do workshop, é tentar pensar as reflexões que eu fiz na dissertação com essa questão justamente da igreja, como o Ilan trouxe aqui. O papel que os agentes inquisitoriais que eu investiguei desempenhou nesse emaranhado de questões, né? Distinção e devoção às trajetórias dos familiares do Santo Ofício nos sertões das Minas Gerais colonial. Bom, vou rapidamente apresentar o que foi minha pesquisa do mestrado. Foi o seguinte: dissertação de mestrado defendida na UFJF em 2012. Eu pesquisei basicamente o quê? A habilitação de familiar do Santo Ofício como estratégia de mobilidade social. A pergunta que eu queria tentar responder era: o que representa ser um agente inquisitorial nos sertões das Minas Gerais da segunda metade do século XVIII? Sobretudo pelo recorte espacial, como eu vou colocar aqui, é um recorte que tem algumas especificidades importantes, e sobretudo pelo momento temporal também, que é o momento que a Inquisição começa a declinar a partir da ascensão de Pombal. O foco da investigação foi a distinção social que a patente de familiar poderia oferecer. A perspectiva da repressão religiosa é secundária no meu estudo, por uma opção, obviamente, metodológica e de tempo para fazer uma pesquisa em 2 anos, né? O recorte temporal foi 1753 e 1801, que a baliza minha foi dada pelo seguinte motivo: essa é a data inicial da nomeação do primeiro agente inquisitorial que eu investiguei, na freguesia que eu vou apresentar, e falecimento do último. Nessa pesquisa eu regredi no tempo também, sobretudo no final do século XVII, para ver o momento de nascimento desses homens aqui em Portugal e o momento de migração deles, e então chego até o final do século XIX, o começo do século XIX, primeiro ano. As dimensões metodológicas da pesquisa. A pesquisa apoiou-se em 3 principais pilares historiográficos: estudo sobre estrutura inquisitorial, a historiografia sobre a Inquisição, a história das elites locais, né? E também um estudo sobre rede de sociabilidades. A minha pesquisa, o intuito dela era compreender a construção, o processo generativo de uma elite local nos sertões de Minas, um determinado recorte espacial de Minas colonial, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, o uso das balizas metodológicas da microhistória, reconstruindo a trajetória desses homens. Foram 9 familiares do Santo Ofício que eu reconstruí desde da imigração deles em Portugal, a partir dos processos de habilitação, né? O batismo, que se tem uma cópia no processo de habilitação, passando pela mais variado tipo de documentação: testamentos, inventários, registros de patente, documentação do arquivo histórico ultramarino. Então, por meio do cruzamento de fontes, compor a trajetória individual, visando sobretudo a complexificação do aspecto social, a partir das relações e comportamentos dos diferentes atores, com ou para além da realidade normativa. As fontes foram os processos de habilitação de familiar de Santo Ofício, os inventários pós-mortem, os testamentos, registros de patente, dentre outras tipologias documentais que poderiam me apontar alguma informação sobre a trajetória desses indivíduos. O recorte espacial, como eu falei, é a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Guarapiranga. Que região é essa em Minas? É uma região uma das primeiras regiões a serem ocupadas, uma região ao sul de Mariana e de Vila Rica, né, atual cidade de Ouro Preto, que foi o núcleo minerador, né? Então a ocupação dela se deu com a chegada dos bandeirantes, que saíram de São Paulo e da capitania de São Paulo até encontrar o ouro em Minas. Era uma região de fronteira agrícola. Por quê? Porque a partir da freguesia de Guarapiranga era sertão que é conhecido pela historiografia como Sertões do Leste, uma região fechada que não se incentivava, a coroa não incentivava a ocupação inicialmente, justamente para não haver descaminhos do ouro, né? Porque ela era à margem da Estrada Real. Então, essa região era uma região fronteiriça. Tinha terras férteis, mas era povoada por muitos indígenas, né? E a gente vê na documentação, a professora Leone, que está aqui presente,
fez uma pesquisa importantíssima sobre os indígenas em Minas e aponta alguns casos, sobretudo da freguesia de Guarapiranga, essa questão da disputa entre a ocupação branca e o indígena na localidade. Então era ainda uma região pouco ocupada pelo homem branco. Era o limite interdito, então, de um sertão fartamente povoado por indígenas, região de contenda e conflitos de ocupação. Aqui eu coloquei um recorte para a gente ter uma dimensão da ideia. A capitania de Minas está aqui. Para a gente ter uma dimensão, Minas corresponde mais ou menos ao território da França, né? E aqui eu coloquei, estou na frente aqui, a região da freguesia de Guarapiranga. Tem um outro mapa que eu vou mostrar que mostra mais detalhadamente. Vila Rica e Mariana está mais ou menos aqui, ó, ao sul hoje da capital do estado de Minas, que é Belo Horizonte. Esse mapa aqui dá uma dimensão interessante para a gente. Tá difícil falar aqui, peraí. Esse mapa aqui dá uma dimensão interessante. Aqui, circunscrito em preto, é o arraial sede, está escrito aqui Piranga. E em circunscrito em vermelho são os arraiais que compunham a freguesia de Guarapiranga. São todas pequeninas cidades de Minas hoje. E é interessante a gente perceber, por esse mapa, que é de 1777, salvo engano, como que a ocupação do homem branco ela é evidenciada aqui. Aqui está Piranga e a gente percebe que Vila Rica está aqui, aqui. Não estou conseguindo ver. Aqui em cima. Vila Rica e Mariana, então a ocupação está ao sul. E a gente vê que não tem capela, não tem caminho, não tem nenhuma referência ocupacional aqui nessa região que mostra realmente que era a questão do sertão, como que isso era um caminho desocupado. Então o limite da ocupação era até aqui. Ao leste era sertão povoado por indígenas. E esse outro mapa também mostra bem essa questão da ocupação do indígena. Escrito aqui, sertão povoado de gentio. Aqui é um mapa dos sertões do leste, né, da capitania de Minas. Aqui é o mesmo esquema, a freguesia de Guarapiranga circunscrita onde o mapa aparece, o arraial sede e os distritos. O autor aqui ele se deu o trabalho de destacar algumas questões. Aqui está escrito, sertão dominado pelo bravo gentil puri, que se nutre de humana carne. Né? Então mostra um pouquinho o que era essa região, a ocupação dessa região. Aí um pouquinho do que foi a minha pesquisa, reconstruir a trajetória desses familiares do Santo Ofício. Vou resumir brevemente. Eram quase todos oriundos do norte de Portugal, migraram, solicitaram a habilitação de familiar de Santo Ofício em Minas, e eu consegui estimar o cabedal deles, a média do cabedal, a partir do processo de habilitação de familiar aqui, né? Converti em réis e libras para a gente poder ter uma comparação. A gente percebe que não há ali muito um padrão, uns mais ricos, outros bem mais ricos. O caso desse aqui, por exemplo, esse e desse daqui, eles eram sogro e genro, né? Eram homens dos mais abastados da capitania de Minas. Aparece na listagem do Arquivo Histórico Ultramarino dos homens ricos, né, da capitania de Minas. Aí aqui a idade de migração de cada um deles, Antônio Carvalho da Mota, a maioria deles migra muito jovem, né? Uma tônica que o Odair investigou na dissertação dele, que é um estudo importantíssimo sobre a capitania de Minas, um estudo prosopográfico. Ele apontou a idade média e eu percebo que eles seguem um padrão também para o meu recorte. E aqui eu consegui comparar a evolução do cabedal desses homens. Aqui, com a habilitação do Santo Ofício, eu retirei essa informação, e nos inventários pós-mortem, né? Eu calculo com o Monte Mor. Alguns casos a gente percebe um enriquecimento, outros empobrecimento. O caso, por exemplo, desse familiar aqui. Ele, na época da habilitação, ele tinha 8 mil cruzados, e no final ele não tinha nem 1000 cruzados. Né? Ele sofreu um processo de empobrecimento muito grande. No meu estudo eu destrincho um pouco mais isso. Aqui eu só para apresentar a ideia geral. Aqui a rede de sociabilidades desses homens, né? Que era a minha intenção nesse estudo era compreender o processo generativo do poder de mando desses homens, né? Com quem eles se relacionavam, como que eles se inseriram na elite local. Então, aqui em vermelho são os familiares do Santo Ofício que tinham relações entre eles. Eu percebo que existe um grau de parentesco, eles são homens que têm uma ligação econômica, muitas vezes eram quase todos homens de negócio. Alguns deles produziam aguardente, que é a cachaça, né? Cachaça em Minas.
viviam de engenho, viviam de extrair ouro, era uma complexificação de investimentos. Não passa. Assim. Então, algumas considerações que eu retrato no meu estudo. Esses homens não eram os mais ricos da capitania de Minas. Seus cabedais não alcançavam sequer a metade do Monte Mor médio dos homens ricos de Minas. Aí eu comparei o cabedal desses homens com outros familiares do Santo Ofício de outras regiões, o estudo do Lucas mesmo sobre as capitanias do Sul, o estudo da professora Daniela Calaim para o Rio de Janeiro, Pro daí que levantou da capitania Toura de Minas, e eu percebo que os familiares da freguesia que eu pesquiso, eles têm um cabedal médio, não são os mais ricos, mas eles têm um cabedal bem estimado. No momento que eles se habilitavam, seus cabedais eram razoavelmente superiores aos cabedais da população inventariária da comarca de Vila Rica. É o estudo da professora que me orientou no mestrado, a professora Carla Almeida, fez um trabalho para fazer um levantamento do cabedal médio dos moradores da comarca de Vila Rica. Comparei também que os familiares do Santo Ofício de Guarapiranga não pertenciam nem aos 61% que tinham pequenas fortunas, nem aos 5% que tinham maiores cabedais e concentravam riqueza na freguesia. Aí também comparei com um estudo de um outro pesquisador que estudou especificamente a freguesia de Guarapiranga na composição da fortuna. Então, essa conclusão, eu chego à seguinte conclusão. Enquadrava-se sim a realidade... Não, na verdade aqui ainda estou explicando, eu acho que está no outro tópico. Eram sim homens abastados, tinham no momento que buscavam se habilitar consideráveis cabedais, mas insuficientes para competir com a fortuna dos homens mais ricos da capitania de Minas, da comarca de Vila Rica ou até mesmo da própria freguesia que habitavam. Eram, portanto, no momento em que se habilitavam, homens de fortuna intermediária para a realidade que viviam, ou, mais adequadamente, homens em ascensão econômica. Então eu percebo que no momento que eles estão adquirindo a habilitação de familiares de Santo Ofício, são homens que estão ascendendo socialmente para integrar a elite do local que eles residiam. Aí, mais especificamente sobre o que a gente está tratando aqui no workshop, a questão de como que esses familiares de Santo Ofício demonstravam a devoção, muitas vezes, na documentação. Esses homens tinham uma presença muito forte nas irmandades, né? O Odair fez um levantamento importante disso para a capitania de Minas e vê que muitos desses familiares foram fundadores das principais irmandades, tanto de Vila Rica quanto de Mariana. Aí eu trabalho aqui com alguns casos específicos. Muitas vezes eles desempenhavam também cargos, além de serem irmãos profetas, desempenhavam cargos na administração da confraria. Por exemplo, em 1767, a mesa de irmãos brancos da Irmandade Nossa Senhora da Conceição do Rosário dos Pretos, de Guarapiranga, tinham como membro o prestigiado familiar de Santo Ofício, Antônio Carvalho da Mota, Reinaldo eleito para atuar como escrivão da confraria. No ano seguinte, outro agente inquisitorial também atuaria como irmão branco da instituição, o licenciado Domingos Coelho, homem dos mais ricos e distintos de Minas Gerais, que desempenhava o cargo de protetor. Nos 10 anos subsequentes, vemos esses dois familiares da Inquisição atuando nos quadros administrativos da Irmandade de homens pretos, demonstrando claramente o prestígio que tinham na sociedade local. A gente consegue perceber também que, além da própria participação deles nas mesas, eles também, num caso dessa Irmandade Negra, os escravos deles faziam parte das Irmandades, no caso especificamente dessa Irmandade do Rosário dos Pretos. É possível perceber ainda que esses mesmos homens distintos legitimavam sua posição na hierarquia social, não só por meio de suas participações diretas, mas também incorporando negros, seus escravos, seus efetivos, no quadro de irmãos profetas da Irmandade. Na primeira página, eu cito aqui um documento, na primeira página do livro de abertura da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, aparece escrito como juiz da confraria o cativo Francisco Angola, descrito como escravo do licenciado Domingos Coelho. Então é interessante perceber que a própria documentação traz quando o escravo, quem era o proprietário do escravo, né? Então isso me permite perceber a composição da escravaria desses familiares. Em 1777, o rei da confraria era João Cabo Verde, escravo de Antônio João Belas, outro homem também importante da localidade, né? Era um dos juízes da Irmandade nesse mesmo ano, o cativo José Criolo, escravo de Manuel Gomes Sande, esse também português e familiar de Santo Ofício. Dentre os irmãos da mesa, Francisco Benguela, escravo do licenciado Domingos Coelho. Então eu consigo perceber a presença desses... Oi? 2 minutos. Ok. Deixa eu adiantar aqui, gente, desculpa.
Vou falar um pouco dos inventários, então, para concluir. A gente percebe também que a prática além de serem familiares do Santo Ofício, esses homens também tentavam, na ocasião da morte, da constituição dos testamentos, passar a imagem, né, de um homem temente a Deus, conforme mandava, né, a sociedade de então. E aí a gente percebe algumas questões específicas. Encontrei um dos casos familiares que eu pesquisei, esses homens muitas vezes mandando rezar missa aqui em Portugal, mesmo tanto tempo depois deles migrarem. Deixa eu adiantar. O caso de um familiar de Santo Ofício que eu encontrei que foi interessante, um familiar de Santo Ofício que era irmão branco de uma mesa, e ele era comboieiro de negros, traficava escravos do Rio para Minas, e ele era irmão branco dessa mesa. E ele foi expulso da Irmandade, foi expulso e, juntamente com outros homens que compunham a mesa, se rebelaram, invadiram a sacristia da Irmandade, e isso gerou um processo judicial de 13 anos de duração, que correu em diversas instâncias jurídicas. No final, a Irmandade foi vencedora da causa. E aí a gente consegue perceber nas atas da Irmandade a referência a esses casos. Eles citam eles como porcos intrusos e inimigos da paz. Esses homens foram expulsos da Irmandade. Caso, então, um familiar de Santo Ofício envolvido com uma contenda pública, né? Demonstrando que, muitas vezes, se o Santo Ofício buscava investigar a trajetória desses homens até o momento da habilitação, nem sempre era fácil fazer o acompanhamento da trajetória e do comportamento deles após serem nomeados. No caso desse familiar, ele se envolveu numa contenda de vexação notória, foi expulso da Irmandade e não perdeu a habilitação. Bom, então, essa questão da distinção social, que foi o cerne da minha pesquisa, do mestrado, fazendo um link com a questão da devoção, é interessante pensar que isso é uma prática entranhada, né? É uma condição imbricada. São questões que são difíceis de distinguir uma da outra. Então, demarcar espaços na hierarquia social e seguir as diretrizes do catolicismo eram primordiais para se legitimar a vida social e espiritual dentro do Império Português, em suas múltiplas realidades e conjunturas. Ao buscar reconstituir os processos generativos do poder de mano desses homens das elites locais, podemos perceber a fruição dessas dimensões elementares no modus vivendi colonial. Gente, desculpa a corrida. Obrigado.